Hello everybody, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos falar, do novo conteúdo, referente à unidade, que será passada, ao longo da aula. Gostaria que vocês sempre tirassem as doubts, as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem, algum tipo de problema com relação à parte gramatical, ok? Então, let's go. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o Future Perfect, que é o futuro perfeito. Estou aqui nesse site, chamado todamateria.com.br e é feita por essa professora chamada Daniele Diana. Os créditos, dessa aula de hoje. Well, eu estou falando sobre esse verb tense, Ele pode ser chamado de future perfect ou future perfect, Simple, futuro perfeito ou futuro perfeito simples. Ele é um tempo verbal usado para indicar ações futuras que acontecerão em um determinado tempo no futuro, tá? Então, ele é uma ação futura, ele será concluída, esse verb tense, essa ação, essa action, em um determinado tempo, no futuro, ok? Geralmente, o future perfect, ele tem várias expressões, Por exemplo, before, antes, by, em, no, na, by the time, quando, e until, que é até. Geralmente recai, no future perfect. E a formação desse verb tense, ele é will have, conjugado no futuro, e o verbo no particípio. Lembrando que segue aquela mesma regrinha. Se o verbo é regular, você vai usar o did ou iad, Se ele for irregular, ele vai ser usado de acordo com aquela tabela, Terceira tabela, da terceira coluna do verb tense, que é usada. Na sua forma afirmativa, ele tem uma sequence, ele tem uma sequência. Você vai ter o subject, o sujeito, o verb auxiliar, que no caso é o having, e o will, então vai ficar will have, falei o contrário, tá, gente? Primeiro é o sujeito, depois é o will have, E o particípio. Esse particípio vai ser aquele verbo que eu havia falado anteriormente, que se ele for regular, ele vai ser com o final ad ou iad, E se ele for irregular, ele vai usar aquela tabelinha. Então, aqui, tem um exemplo aqui. I will have read the book by the end of the week. Eu terei lido o livro até o final da semana passada. Então, anteriormente, explicava o quê? Que quando é que a gente usa esse verb tense? Anteriormente, ele diz que é o quê? Ele é para indicar uma ação futura que estará concluída em um determinado tempo no futuro. Então, é uma ação que estará concluída em um determinado tempo no futuro. Orientation. Prestando atenção aqui, a gente vai observar que isso acontece aqui nessa frase, ó. Eu terei lido o livro até o final de semana, ou seja, a pessoa vai ler esse livro em um determinado momento no futuro, que é, no caso, o final de semana. A sua estrutura negativa, people, em negative form,
It is very simple. É muito fácil. No caso, você vai acrescentar um not, tá? Entre os auxiliares. Então, vai ficar, in this case, subject, o verbo auxiliar, will, o not e o have, tá? Não vai colocar, no caso, aqui, né? Depois do have. No caso, você vai colocar ele entre o will e entre o have, né? E o particípio do verbo aqui. Ok? Vamos lá o exemplo aqui. I will not have read the book by the end of the week. Então, aquela mesma frase agora está na negative form. Eu não terei lido o livro até o final de semana. Se for a forma contraída, vai ser will not ou won't. And in this case. Interrogative and forming, a gente tem que saber qual é o auxiliar que vai para a forma de interrogativo. Na construção de perguntas, no Future Perfect, nesse caso, o auxiliar will, ele vai surgir antes do sujeito. Então, quem vai para a interrogativa, nesse caso, vai ser o will, não vai ser o have, tá? Então, vai ficar will, subject to have, o particípio do passado. Tá? Então, de acordo com a frase aqui, né, vocês podem observar aqui, ó, então vai ficar will I have read the book? Então, antes era o quê? A estrutura, né, da frase toda. Agora não, você mudou a posição. Então, ficou will I have read, né? Porque antes, na forma interrogativa, era como? I will, né? I will have read. Na interrogativa, vai mudar, vai ficar will I have read the book by the end of the week? Eu terei lido o livro até o final de semana. Esse outro conteúdo aqui, que é o Future Perfect e o Future Perfect Continuous, já é outro conteúdo que nós iremos trabalhar posteriormente, tá? Eu não vou falar hoje dele, não. Aqui, esse exercício aqui é até interessante para a gente practice this parting, para a gente praticar essa parte. Aqui a gente vai, nesse caso eu e você, vamos identified what the statement will be future perfect simple, né? Qual a frase será, né? Ou a forma do futuro perfeito aqui. Vamos lá, vamos ver qual é a resposta. A resposta diz que é a letter D. Aqui. Vamos ver por que é a letter. Peraí, Pipo, deixa eu ler aqui de novo. Qual das frases abaixo é não? Desculpem. É não está. Não está. Aí aqui no caso ficou a letter D. Eu li que é. Aqui nesse caso, por que não é? Porque a letter D está usando o immediate future, que é o be going to, né? Aqui, essa é porque é will, o have, né? E o verbo no particípio. Né? E a expressão também, né? By também, que é um outro marcador que aparece muito no Future Perfect. A segunda, letter B, I will have received, né? Você vê que aqui toda a estrutura está no Future Perfect. Aqui é o one, they have arrived by 6 o'clock. Aqui o want, né? Tá na forma interrogativa, aí você tem o have e você tem o verbo aqui no particípio. Já aqui no caso, in this case, a letter D, você vai perceber
que aqui não tem a estrutura compartilhada do Future Perfect. Então, nesse caso aqui, é essa que é a resposta. A outra aqui, I will have spent all my money by this time next year. Aqui a estrutura, você vai observar que ela está toda no Future Perfect, ok? Então, vocês entenderam? Did you understand my explanation? Então, vocês entenderam a minha explicação? Espero que sim, né? A número 2 é para vocês colocarem essas frases na forma interrogativa, mas hoje eu não vou estar fazendo isso não, tá? Então, vocês vão estar fazendo, né, a atividade do livro de vocês, né? Aí, logo à frente, você vai perceber que vai explicando, né, sobre o uso do Future Perfect Simple, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me procuram no chat para estar tirando as eventuais possibilidades de questions, ok? Bye bye, see you!